Vamos falar especificamente sobre a prova do Enem, mas aqui eu vou me guardar um pouco, porque eu sou geógrafo, portanto, cientista humano. Eu avaliei, então, algumas provas do Enem no meu condomínio. Avaliei a prova de 2012 e tive o cuidado de observar todas as competências e as habilidades das 18 questões de geografia que estavam na prova. Ora, então, olha só, eu tenho 90 questões na prova de humanidades, 18 de geografia. Então eu diria para você o seguinte, fato, 20% da prova era conhecimento de geografia. Portanto, não pode ser desprezado. E estou te falando não porque sou professor de geografia, porque é dado. E um dado é para ser analisado. Quero dizer assim, é um peso considerável de uma disciplina numa prova. Se o aluno resolve dar uma escorregadinha e não estudar, ou relevar, deixar para lá um pouco, porque é geografia ou porque é ciências humanas, pode, nesse momento, cometer um erro técnico de estudo, tá? Aqui tem algumas ideias que eu te trouxe. 2 dias, sendo que o primeiro dia nós temos ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. No segundo dia, linguagem, códigos e suas tecnologias, redação, matemática e suas tecnologias. Como está dividida essa avaliação? Isso. Ciências da natureza, biologia, física e química, 45 questões. Ciências humanas e suas tecnologias, história, geografia, filosofia, sociologia, 45 questões. Opa, então olha que interessante. Das 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, 18 foram de geografia em 2012. Então, nota bem, olha só, eu saí de um macro para um micro. Eu saí das 180, eu fui para as 90. Nas 90 eu separei ciências da natureza e ciências humanas. Dentro das ciências humanas, 18 questões eram de geografia. Então, das 45, 18 questões. É um número considerável. Eu diria quase que 45% da prova de ciências humanas foi geografia. É considerável o número de itens para essa avaliação, tá? É bem considerável. Não sei se o Rafael vai fazer, o Rafael é professor de sociologia, mas poderia ser uma comparação interessante. Quantos itens de sociologia na prova de 2012? O professor Eric de história, quantos itens de história? E aí sim, aí a gente pode ter um balanço de qual foi a importância de cada matéria dessa para aquela prova. Escute bem que eu estou sendo bem categórico com vocês. Para a prova de 2012. A de 2011 não teve esse retrato e a de 2013 não vou falar para vocês agora. Só depois que ela acontecer que eu ler a prova. Muito bem. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Língua portuguesa, literatura, artes, tecnologias de informação e comunicação, 45 questões. Matemática, 45 questões. Matamos, e a redação, claro, matamos os 2 dias de prova e a dissecação dela. Agora, eu acho que, a partir daqui, valeria muito a pena você chegar à seguinte ideia. Pergunte aos seus professores de matemática, de física, de química, de biologia, sociologia, filosofia, sobre essas variáveis. E aí, o que é que nós podemos ter? Um retrato interessante. Agora, olha só. Quando eu fiz o estudo da prova de 2012, eu tive o cuidado de não colocar qual foi o conteúdo abordado. Para mim, nesta apresentação, o conteúdo abordado, ele é pouco significativo. O que é significativo para mim nessa abordagem aqui agora? Quais são as competências e quais são as habilidades das 18 questões de geografia. Aí eu chego no meu objetivo. No outro momento, eu posso te dizer, olha pessoal, nos 10 anos de Enem, no mapeamento que eu tenho, geografia urbana é o que mais cai. Estude, cairá. Os professores de cursinho é que gostam muito de fazer essas estatísticas, né? Não sou professor de cursinho, nunca tive essa habilidade, nem gosto até,
Mas os cursinhos se comprometem em ser treinador dos alunos para as provas. Muito bem. Quase que se metendo a um coaching na área da educação. É discutível isso daí. É discutível, tá? É discutível. Muito bem. Mais uma coisa aqui, olha só. Eu separei agora as 6 competências das ciências humanas. E dentro das competências, eu dissequei as habilidades bem direitinho, tá certo? E olha só, eu frisei aqui alguns verbos que eu acho que vale a pena você pensar neles um pouco. Interpretar, analisar, associar, comparar, identificar. Olha só aqui, ó. Na associação, eu comparo. Identifico as diferenças. Tá certo? Então, essa é uma ideia que eu gostaria que você pensasse um pouco. Por exemplo, ó, interpretar fontes de documento, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. É interessante isso daí. Quando nós falamos de produção de memória, eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Nós tivemos um governador que foi impedido enquanto governador, mas foi impedido enquanto senador. Olha só aqui então. Qual é a produção da memória que a sociedade brasileira tem na sua liderança? Isso então é uma análise que eu posso fazer. Nós tivemos um presidente impedido que veio a ser senador. Então, qual é a habilidade que o brasileiro tem de analisar a sua produção ou a sua memória histórica? Isso é um dado que eu trouxe para a gente pensar um pouco. Isso pode ser uma abordagem. Veja, uma abordagem dessa, ela está no âmbito da história, da sociologia, da filosofia, ela está no âmbito da geografia. É um item, por exemplo, que eu teria dificuldade de te dizer se ele é de geografia, se ele é de história, se ele é de filosofia. Enfim, é de conhecimento geral. Muito bem. Essa competência aqui, ó, compreender os elementos culturais que constituem as identidades. E aqui tem as habilidades. Isso depois, eu vou traduzir tudo em texto para vocês e vai ficar disponível no site do colégio, tá? Você pode também entrar no site do INEP. Não precisa de esperar que eu coloque no blog ou no site do colégio. O site do INEP, ele tem lá tudo muito bem descrito, muito bem arrumadinho. Uma boa parte dessa, quero dizer, uma boa parte não, as competências e as habilidades, eu fui direto à fonte, para não cometer qualquer engano quando colocasse numa lâmina para falar com vocês. O que nós fizemos aqui foi pegar essas competências e essas habilidades e jogar na prova de 2012 e verificar o que a prova de 2012 cobrou de competência e de habilidade. Aí isso o INEP não fez. Muito bem. Aqui nós temos a competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos. Geografia pura, como produto das relações socioeconômicas culturais de poder. Muito bem. E aqui as habilidades. De novo, olha só. Interpretar, identificar, analisar, comparar. E agora uma diferente para vocês, ó. Reconhecer. Reconhecer, participação da coletividade. Mas, se isso é um fato, e isso é uma preocupação desta prova, então a prova quer que você reconheça as participações da coletividade nas transformações da sua realidade histórica e geográfica. Nós tivemos algumas manifestações do Distrito Federal que ganhou envergadura nacional. A emenda Dante de Oliveira, que cria as eleições diretas, o impedimento de Fernando Collor de Mello, tudo aconteceu em Brasília. Então, olha só, reconhecer essas participações. Nós tivemos na África, por exemplo, no Egito, problemas sociais, ditadura de Estado, poder de Estado sobre o cidadão. Então, na verdade, quando eu coloco esta habilidade aqui eu posso começar a pensar em questões para a prova que são atuais, que tecnicamente falando não são abordadas pelos livros de geografia, ou de história, ou de sociologia, mas
são informações do nosso cotidiano. História e geografia e os movimentos sociais, eles se constroem rotineira e diariamente. Então, olha só, uma recomendação. Atenção aos jornais televisivos. Hoje você consegue, num aparelho desse daqui, ver jornais. Depois, você pode se aprofundar um pouco com seus professores. Saber por que é que está acontecendo esses movimentos. Quais são causas históricas, que modificações espaciais. Então, são elementos de uma prova que te cobra uma competência e uma habilidade. Então, compreender transformações do espaço não quer dizer necessariamente coisas somente do passado. Pode ser coisas de agora, da atualidade. Isso me lembra uma coisa muito interessante. Quando cai o Muro de Berlim em 1989, eu estou tendo uma transformação espacial e uma modificação histórica, porque ali eu estou tendo o início do desmantelamento do modelo socialista soviético na Europa Oriental e depois na própria União Soviética em 1991. E naquela época, nós falávamos de uma atualidade que não estava nos livros de geografia e não estava na cabeça dos professores, até o fato acontecer. Então, o que é que nós temos que fazer? Ficar atento a esses fenômenos sociais mais atuais. Ok? Muito bem. Na área 3, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais. De novo, olha só os verbos. Identificar, analisar, comparar, avaliar. Olha que interessante, avaliar quer dizer o quê? Que dentro desta competência, eu gostaria muito que você tivesse uma habilidade crítica sobre as participações da coletividade, por exemplo. A competência 4. Olha só aqui, ó. Identificar, de novo, analisar, reconhecer. E aqui, ó, quando eu falo de uma habilidade que você vai criticamente analisar os conflitos culturais, olha o que eu vou pedir para você numa das habilidades. Argumentos favoráveis, argumentos contrários, positivo, negativo. Você entendeu? Então, observa que quando eu pego a competência 2, 3 e 4, ela tem habilidades que estão muito próximas. Competência de área 5. Então tá aqui, ó. De novo os mesmos verbos. E aqui é interessante, olha só. Cidadania e democracia, na organização das sociedades. Relacionar isto com isto. Para verificarmos como é que nós estamos nos organizando diante da realidade democrática que o Brasil vive agora. Veja bem, vamos pensar um pouco nisso? De 500 anos de história, nós estamos muito pouco acostumados com a democracia. É muito pouco tempo de democracia e muito pouco presidente de democracia. Ou seja, nós temos uma história de democracia que precisa ser cumprida ainda. Então, isso que eu acabei de fazer foi um pequeno exercício muito simples de relacionar o seu exercício de cidadão com a democracia em que você está atuando agora. Vamos lá. Competência da área 6. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações com o espaço. Aqui nós podemos dançar um pouquinho com as questões ambientais, com as problemáticas ambientais, que porventura possa ser avaliado na prova. Então olha que interessante, na primeira habilidade. A primeira habilidade desta competência, processo de ocupação do meio físico e as relações com a vida humana e com a paisagem. Então observa que é uma habilidade que a prova vai abordar para você. Os livros de geografia, os professores de geografia, foram os que primeiramente correram atrás da problemática ambiental
trazendo isso para o ensino médio, para a literatura de ensino médio.